estava feliz. Falei, pô, é um momento legal. Recebi, só para você saber, recebi ligações da Inglaterra, recebi ligação de amigos queridos, falando, olha, você vai ter com a Bianca, olha, eu sigo, eu ouço, eu sei. Então, parabéns, Bianca, por todo o teu trabalho, pelo reconhecimento que você tem. Seguramente uma amiga querida lá da Inglaterra agora está nos seguindo, a Betty Ruspoli, um forte abraço, e tantos outros que estão aí, e a gente vê o fruto do teu trabalho de tanto tempo. Que privilégio. Que especial. Obrigada. Eu estou honrada de verdade de ter você aqui, porque para mim foi uma grande surpresa quando eu conheci o seu trabalho, conheci a sua trajetória. Eu acho que todo mundo precisa conhecer a sua história de vida, precisa conhecer a sua mente, a sua personalidade, porque você é uma pessoa incrível. E agora, com toda sinceridade, eu sei que Deus cria algumas pessoas de uma maneira muito peculiar e muito especial. Mas eu acredito que no seu caso, não somente isso aconteceu, mas uma série de decisões muito assertivas na sua trajetória te fizeram aperfeiçoar toda a criação de Deus no que diz respeito à sua personalidade, a maneira cativante com que você envolve as pessoas, o desejo de ver os outros crescerem e, sinceramente, conseguir construir um polo de educação tão completo como você construiu aqui na Flórida e dar essa chance para pessoas da língua portuguesa terem acesso a um conhecimento tão extraordinário, não só no que diz respeito aos cursos de formação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, mas também dentro do método que você desenvolveu, o SOAR, que a gente vai falar hoje aqui, que é extraordinário. Inclusive, eu pedi para a minha equipe, eu tinha separado minha pasta, eu vou te mostrar o meu. Me mostra agora. Eu vou ter uma chance única. Vamos quebrar esse negócio. Mostra a pasta aí. Tá mostra... bom. Pega para mim, amor. Não, mostra só se você mostrar o gráfico, já matou tudo. Socorro. Olha só, em nome da nossa amizade, só me fale coisas boas. Tô brincando. Pode falar. Amiga, eu sou temente a Deus e às mulheres. Não, fica tranquilo. Eu tô brincando. É porque isso aqui, ó, não, é um raio-x da alma. Só me mostra o perfil. Eu já sei. Aquele gráfico. Porque eu assisti a sua formação, eu já sei que você vê o desenhinho ali, já mata na hora, né? Olha só, vamos ver se você vai conseguir ver. Já tá visto. Não, esse aí não é a Bianca Toledo, não. Eu acho que outra pessoa que preencheu. Bianca, essa parte do dominante da primeira coisa, aí nós vamos ter que bater um papo. Nós vamos fazer uma certificação, acho que você tem que vir para cá, você tem que ver, porque aí teve, assim, eu acho que essa maquiagem, assim, aí na hora de preencher, na parte da dominância, não sei não. Não sei não. Olha, tudo é uma questão de amadurecimento, né, Anthony? A gente está num processo. Não, o amadurecimento se dá no ajuste. Na lapidação, no ajuste. Na lapidação. Mas quando você fala vamos lá, quando você fala da tua essência, da tua base, daquilo que você é, aquilo lá não muda. O que muda é o ajuste. Com a repetição, com vamos lá, quando você vai se coachando, vai trabalhando, você trabalha com inteligência emocional, aí você tem uma possibilidade mas quando de mudar alguma coisa assim no teu perfil básico. Mas deixa eu te falar uma coisa que, só pegando uma introdução que você fez, primeiro agradeço as palavras, mas quando a gente conhece o Senhor, a gente entende que o Senhor é que faz. O Senhor é que nos dá a possibilidade, nos dá a ferramenta. Na realidade, pessoas que têm essa mutação, essa transformação, pessoas que acabam impactando outras vidas, na realidade é fruto de fraturas emocionais que ela teve. E quando você tem fraturas emocionais, quando você, na realidade, fica vulnerável, aí você vai ter dois caminhos. Ou você vai se vitimizar a vida toda. Eu sempre falo que tem 3 palavras que vão fazer com que as pessoas não consigam se desenvolver. A primeira palavra é vitimização. Quem entra num processo de vitimização, ela não prospera. A vitimização é um gatilho. Esse gatilho,
ele vai ser ativado constantemente e você vai entrar no processo de autossabotagem ou você vai fazer com que as pessoas se sabotem. Vão sabotar famílias, vão sabotar filhos, vai sabotar esposo ou marido, etc, etc, etc. Os seus próprios negócios. Então, a primeira palavra é vitimização. A segunda palavra é justificativa. Então, olha, porque meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos e meio, a partir daí, a falta de mãe, porque eu fui morar com meu pai virou um alcoólatra, estou falando de mim, morar um alcoólatra e tal, então esse acontecimento me trouxe e eu perdi. Então você vai se vitimizando e vai justificando por aquele acontecimento. E por último, você acaba generalizando. Então, essas 3 palavras, vitimização, justificativa e generalização, são os principais gatilhos, os interruptores que podem fazer com que você sabote tudo aquilo que você faz. Então, quando você pega alguém que você vê que deu a volta, que virou, que passou por lutas terríveis, mas aquilo lá foi um trampolim e não um buraco, é porque teve lá atrás alguma coisa que aconteceu, e aí você vê o prazer, o privilégio, você tem o privilégio de ver a transformação das pessoas. Se você falar para mim o que mais me impacta na vida, o que mais me alegra na vida, e eu agradeço a Deus constantemente, é poder ser um instrumento de transformação na vida das pessoas. Sim. E Anthony, eu queria muito saber, na sua história, qual foi o momento que você acredita, que você identificou qual era o teu perfil, qual que era, digamos que a matéria bruta, né? Sim. Que o Espírito Santo ia trabalhar, que todos esses estudos e esses métodos de aperfeiçoamento iam trabalhar, mas que você tomou essa decisão de dizer, eu vou olhar para a minha história e vou acreditar que tudo que Deus faz é perfeito, e que quando Ele me criou, Ele já sabia que até as situações difíceis iriam me moldar para que eu me tornasse quem eu precisava ser, para fazer o que eu tenho que fazer. E você decidiu por se aperfeiçoar, por criar. Eu tenho certeza que essa jornada que você desenvolveu, que hoje é oferecida para nós, algum dia ela serviu para você. Sim, mas tem algumas coisas que aconteceram. Eu não tive o privilégio de ter uma família que tivesse profundidade espiritual. Éramos católicos, muito superficiais. Meu pai era um católico superficial, minha mãe e meu pai se casaram numa igreja católica, mas eu não tive esse privilégio. Quando meus pais se divorciam, começou a acontecer uma coisa que me chamava muito a atenção. Mesmo no momento de desafios econômicos da família, porque nesse divórcio, embora prósperos e moravam muito bem, minha mãe era uma mulher tremendamente visionária, empreendedora, foi marchand de obras de arte por muitos anos, meu pai dono de um laboratório de prótese dentária com 40 e poucos funcionários, mas eles foram dilacerando todo o patrimônio que tinham construído em conjunto. Meu pai não deixava minha mãe me ver, minha mãe foi morar para a Europa, casou novamente com um italiano, bom, e aí foi. Esse momento foi uma coisa muito estranha, eu não tinha o Senhor. Mas vou dar um exemplo. Meu pai fumava e bebia. Eu nunca fumei e nunca bebi. Era porque eu tinha discernimento? Não. É porque depois eu vim entender que existia um cuidado, que eu era um escolhido do Senhor e me preservou. Só que eu não tinha discernimento da preservação, mas eu estava sendo preservado nesse processo. Quando tinha adversidades, desafios econômicos, eu nunca me senti pobre. Eu diferencio bem a palavra humildade com pobreza, ok? Tem gente que vive uma vida de pobre e não necessariamente humilde. E tem gente que é humilde e pode ser tremendamente próspero. Então tem uma cautela que tem que tomar aí. E eu sempre enxerguei, sempre me vi próspero, por exemplo, desde pequeno. Então, o dinheiro para mim era secundário. Eu nunca me vi uma pessoa sem condições. Nunca me vi uma pessoa que não tinha condições. Mesmo na adversidade, mesmo em alguns momentos sofrendo rejeição. Mas quando nós enxergamos pessoas vitoriosas, quando nós enxergamos mulheres, e vou te responder o que você me perguntou com relação a mim, com o perfil de personalidade, mas não quero perder o gancho. Para você que está nos ouvindo, e para você, Bianca, mas
principalmente para essas... Porque a gente se conhece, a gente conhece a tua pegada, a gente conhece o teu desenvolvimento, mas neste momento eu estou pensando em cada uma das pessoas que está nos ouvindo neste momento. Então, por que tem uma mulher muito dominante? Por que tem um homem muito dominante? Estou falando de mim agora, daquela pergunta que você me fez. Simples. Foi o tempero, a força, o músculo que Deus te deu para sobreviver. É o que é a ferramenta que você desenvolve, que nasce das tuas entranhas, para você sobreviver àquele caos, para você sobreviver àquele abuso, para você sobreviver àquela separação, para você sobreviver, ver o teu pai ou a tua mãe se alcoolizando, ou para suprir um pai que você não tem ou uma mãe que você não tem. Então você vai extraindo forças da qual você não tem noção, que você tem. E aí vem de novo, vitimização ou desenvolvimento de músculos. Na vitimização, eu fico introvertido, fico quieto, não faço absolutamente nada, ou eu me projeto, né? Quando nasce a FCU, já muito antes, 1978, eu entro na área do desenvolvimento pessoal. Vou para o Dale Carnegie. Faço o primeiro curso de comunicação, primeiro curso de coaching, 1978. Já era uma coisa que no Dale Carnegie se trabalhava. Mentorias, desenvolvimento pessoal, comunicação. E eu começo aí uma trilha que nunca parou na minha vida. 1978? 1978. Em 1980, Uau. eu era Master Trainer do Dale Carnegie em São Paulo. Uau. Eu vim para os Estados Unidos fazer o curso do Dale Carnegie em Nova York e me tornei um Master Trainer. Então, toda aquela parte de comunicação, desenvolvimento pessoal, potencialização de pessoas, eu vi paralelepípedos sendo transformados. Porque o Dale Carnegie é uma ferramenta. Hoje você tem pessoas fantásticas, maravilhosas fazendo esse trabalho, né? Muitas pessoas me perguntam, você é fanático da Febracis? Eu falei, sou. Por quê? Eu não tenho participação, não tenho sociedade, não tenho comissionamento, não faço pitch de vendas, mas não tem como eu não falar de quantas coisas eu vi nessa transformação de desenvolvimento de inteligência emocional. Aí você vê a transformação da pessoa, né? Por exemplo. Então, a partir daí começa essa trilha. Nessa trilha, eu começo a entender quem eu sou. Nessa trilha, eu começo a entender o que é ser uma pessoa dominante e como que você tem que administrar isso para que você seja transforme isso numa força para o bem, né? Para que você comece a equalizar, para você comece a flexibilizar o teu perfil. Porque assim tem que ser com uma pessoa dominante, que mandona, que gosta de estar no controle, que tem necessidade de estar no controle, que é quem define onde que vai sentar quando vai comer uma pizza, e não somente definiu em qual mesa vai sentar, mas também definiu que pizza vai comer. Sim. E tem mais. Eu tô num movimento crescente, tá bom? Na minha paciência. Peraí. Movimento crescente. Nós vamos falar mais dessa linha dominante. E aí depois, vamos lá, escolheu a mesa onde vai sentar. Escolheu a pizza que vai comer. Quer que todo mundo coma rápido, se ele for uma pessoa impaciente, por exemplo, né? E se for analítica, que é teu caso, vai querer a pizza perfeita. Então, veja bem, as características das pessoas, quando ela, de personalidade, quando elas começam a flexibilizar, e eu sempre digo, quanto mais Espírito Santo, quanto mais Deus na tua vida, mais flexibilização. Quanto menos Deus na tua vida, menos flexibilização. Então você fica inflexível, seja na dominância, seja na extroversão, seja na impaciência, seja no análise. Então, nessa corrida de desenvolvimento do autoconhecimento, que é a base da projeção, a base da potencialização da pessoa, vem a FCU. Eu acho importante até pontuar, para quem chegou agora na live e está te ouvindo e está fascinado com o que você está falando, tem muito comentário aqui das pessoas assim já impactadas com tudo que estão ouvindo. E, gente, vocês não imaginam o que existe ainda por trás de tudo isso e as oportunidades que a gente vai trazer para vocês hoje aqui nessa live de participar de perto de tudo isso. Mas duas questões que eu acho que vale a pena a gente citar.
personalidades que eu admiro muito, por isso foi uma grata surpresa para mim quando eu comecei a me interessar pelo mestrado e descobri toda a história que tinha por trás. Tem um plano de Deus em tudo isso, Sem dúvida. mas uma pessoa que eu admiro demais, que eu falo que ele é um poeta da ciência, é o Augusto Sim, Cury. Ele é um poeta científico, né? Porque um grande médico, um grande psiquiatra, com certeza, mas eu acredito que o que diferencia ele é a poesia de olhar para a mente humana sim. e conseguir unir a fé e a referência de Cristo com aquilo que a gente acredita que é o ideal de saúde mental e de Sim. comportamento, né, saudável, enfim. E saber que ele estudou na FCU, que ele fez seu doutorado, né, Fez onde um ele mestrado e fez um doutorado, inclusive, e como ele fez, ele já tinha psiquiatria, ele fez psicologia, ele avançou, ele fez uma das teses mais impactantes que eu já ouvi até agora, porque ele aborda toda uma linha de pesquisa que ele eu tem. fiz o curso da inteligência multifocal do Free É Mind. muito bom. E ele fez isso, e não somente fez isso, como ele fez, defendeu numa banca pública com mais de 1.000 pessoas, uma banca de 15 ou 20 pessoas. Foi impactante o trabalho que ele fez. Não, e eu Eu admiro fiquei. demais como escritor, como uma pessoa pública, a maneira como ele se posiciona, eu admiro muito. E eu sei que muito da formação dele foi feita através do trabalho que você construiu. Quando eu me vi estudando nessa faculdade, eu pensei, Deus realmente movimenta a gente quando a gente deseja e está disponível, né? Para os lugares, para os ambientes onde vão nos possibilitar todo tipo de ferramenta para crescer, para melhorar, para aprender, né? E chegando, conheci também a história do Paulo Vieira, né? A gente está falando aqui sobre a instituição que ele construiu no Brasil e agora no mundo todo. E eu conheço o Paulo, conheço a Camila, admiro demais. E é mais uma pessoa que ninguém imagina que também teve sua formação, boa parte da sua formação na FCU. E acho que também a tese dele, né, dentro do trabalho de crescimento emocional, foi feita no mestrado, né, no doutorado. O mestrado dele, a tese de mestrado, dissertação do doutorado e tudo isso, foi dando base para os livros que ele tem. Então, todo livro que ele lançou, e ele foi best-seller não sei quantas vezes, não apenas no Brasil, mas vendeu em muitos lugares do mundo, as pessoas não sabem a profundidade e o embasamento científico que tem por trás de tudo isso na pesquisa que ele desenvolveu para, posteriormente, lançar os livros, mas como fundo ele tinha a tesis ou a dissertação de mestrado e doutorado dele. O Paulo, eu sempre digo que não existe nada que te dê mais alegria de você ter o privilégio de você ver pessoas que chegaram na instituição, se desenvolveram e superam todo e qualquer limite que você possa imaginar. E você vê ele sendo muito melhor do que você. Eu Não, acho isso aí lindo. extraordinário. Você, em 1979, tendo acesso a uma qualidade de conteúdo e é uma disruptura, né, dentro de todo o padrão, e principalmente falando sobre a mentalidade brasileira, a dificuldade que o brasileiro tem de entender a alta performance emocional, familiar, profissional. Você vê, você nunca imaginou, né? Ou imaginou, não sei. Deus te mostrou que em 2022, 23, o método CIS estaria transformando milhares de vidas no Brasil e no mundo. Né? Tiago Brunet, que é um outro líder também cristão, que foi estudar e se tornar especialista em pessoas, que eu também descobri que foi um projeto feito com vocês dentro do curso. Bom, nós podemos. A gente colocou algumas pessoas, na realidade, nós temos dezenas de pessoas que tivemos essa experiência. Mas eu sempre foco nos outros. Eu sempre foco naquilo que a gente pode desenvolver. Quando estava chegando próximo do horário desta live, uma das coisas que me motivou é ver o teu trabalho, como que você lida com as pessoas. E como as pessoas. Comecei a ver como as pessoas te seguem e o que elas buscam, né? Na realidade, aquele que está nos ouvindo hoje, talvez nos consiga dimensionar o que pode acontecer nesta live com ele. O que pode mudar, qual que é o chip que pode mudar radicalmente e essa vida ser transformada, se entender de forma simples o que Deus tem para ela, qual que é o propósito que tem, o que pode acontecer a partir de uma conversa, né? Quantas coisas
Nunca vou me esquecer da primeira conversa que eu tive com Paulo Vieira. É uma delícia quando você lida com pessoas excepcionais, rápidas, só que todos têm a mesma oportunidade. Agora, a forma como essa oportunidade é tomada pelas pessoas é que faz toda a diferença. Por aqui passaram muitas, mas olha, você não pode imaginar quantas Biancas Toledo, com sonhos, com história, com capacidade, passaram por aqui. Mas tem uma Bianca Toledo que diz, espera aí, isso que estão me falando me interessa. Isso aqui agrega valor àquilo que eu já sei. Eu já tenho um conteúdo, eu quero dar uma forma diferente, eu quero potencializar aquilo. E você pega essa oportunidade e você, Bianca Toledo, pela graça de Deus, você a potencializa e é capaz de transformar isso em uma coisa maravilhosa. Aí você diz, a pessoa que está nos vendo neste momento diz, mas isso é porque a Bianca, ou isso é porque o Tony, ou isso porque fulano. Não, não. Essa conversa é para você que está nos vendo neste momento. Em algum momento, quando eu vi alguém falar do Dale Carnegie e o Warren Buffett diz, olha, se você tivesse que investir em alguma coisa hoje, e você está começando a sua vida hoje, o que você faria? Ele falou, estou falando lá atrás, falou em comunicação. Aprender a me comunicar. E hoje eu falo para a pessoa que está nos ouvindo, por exemplo, conectando com o perfil de personalidade e com a educação, aquele que sabe pensar, mas não sabe comunicar o que pensa, desce ao mesmo nível do que aquele que não sabe pensar. Eu vou repetir. Aquele que sabe pensar, mas não consegue comunicar o que pensa, desce ao mesmo nível do que aquele que não sabe pensar. Se você sabe pensar, se você tem uma força interior que deseja um crescimento, talvez esse seja o momento onde vai ter uma transformação na tua vida. Você está, neste momento, vendo, ouvindo duas pessoas que passaram por essa transformação, que tiveram em algum momento desejo e não sabiam se algum dia iam conseguir chegar. Mas chegaram por quê? Porque se abriram, porque as fraturas emocionais apenas serviram de trampolim para pular e para ir buscar novos horizontes, e porque entenderam de que no desenvolvimento pessoal, eu gostaria que você que está nos vendo hoje visse o currículo da Bianca. A Bianca não precisaria fazer um mestrado. A Bianca não precisaria buscar um doutorado. Porque ela fez todos os cursos que você possa imaginar. Nós vimos o currículo dela aqui. E quando você ouve a Bianca, não aqui numa live, quando você ouve, como nós ouvimos numa mesa de reunião, testemunhando, dando seu testemunho, contando sua história, quando nós ouvimos pessoas que assessoram, contando a história dela, nós ficamos impactados. E você diria, mas peraí, você precisa de um mestrado para quê? Mas essa capacidade de se tornar uma esponja para absorver mais conhecimento, sabe o que faz? Você absorve, você vira uma esponja e constantemente você esmaga essa esponja e você espirra para outras pessoas esse conhecimento, essa capacidade de comunicação, essa graça divina, essa misericórdia para ver o próximo muito melhor. E isso é o que nos motiva e me motiva, viu, Bianca? Poxa vida, você sabe que o tempo todo, eu acredito que o processo de aprendizado é o que mantém a gente vivo, é o que mantém a gente em constante movimento e sendo lapidado e moldado, né, a todo instante. Independente do quanto a gente estude, independente do quanto a gente viva, o que vai nos manter crescendo é estar conectados com pessoas que também têm essa paixão pelo conhecimento, pelo aprendizado, mas eu acho que existe uma diferença. Eu acho que existe uma diferença entre a pessoa que se apaixona pelo conhecimento e ela simplesmente fica passiva diante do conhecimento, né? E aquela pessoa que se apaixona pelo aperfeiçoamento, que eu acho que é o mais gostoso, é você aprender e aplicar. Quando você percebe que qualquer pessoa tem essa habilidade de assistir, entender e aplicar, e quando você aplica sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida, existe uma transformação e a criação de algo inédito, né? Porque o conhecimento é incrível, mas quando ele é aplicado em cada um de nós, que somos únicos, ele se torna em algo inédito. E esse algo inédito eu acredito que é o plano individual de Deus
para cada um, que não implica só quem nós somos, mas aquilo que nós somos capazes de produzir a partir daquilo que nós aplicamos em nós, né? E o Senhor usa de forma distinta pessoas no mundo inteiro o tempo todo, com ideias novas, com estratégias novas, métodos novos, que vão nos ajudar a discernir o nosso próprio auto-engano, né, Anthony? Porque a nossa grande dificuldade é de organizar toda a bagunça que acontece dentro da gente, as nossas opiniões, os nossos impulsos, as nossas reações. E o que eu falo que equaliza, né, o nosso temperamento, a nossa personalidade, é a sabedoria. Quando você entra em contato com o Espírito Santo e você começa a buscar, como o Provérbios diz, que nós devemos gastar tudo que a gente tem para ter sabedoria, a sabedoria é aquilo que, na hora que você vai tomar uma atitude, na hora que você vai falar alguma coisa, ela faz uma equalização dentro de você antes e fala, opa, agora não é hora de você falar o que você está pensando. Agora, pensa no outro, como o outro se sentiria ouvindo você agora. A sabedoria, que eu falo para as mulheres, né? É o que tem todo o poder de transformar uma mulher, principalmente dominante, misericórdia, em Não, uma você não é, mulher. o teu perfil não é dominante. Ao contrário, eu acho que você era mais. O teu Desculpa. perfil não é dominante, só para você saber. Ah, não? Não, Então, por favor, me fala mais sobre isso. não. Eu quero te fazer um convite formal. Nós vamos ter, dia 26 e 27 de julho, perdão, nós vamos ter uma certificação do SOR. E Uau! hoje, você vai encontrar muitas pessoas que são analistas comportamentais e tal. O convite formal, e nós nos comprometemos, o dia que você esteve aqui, de que algum dia nós faremos um curso juntos nessa área. Uau! Eu conheço a tua trajetória em desenvolvimento humano e eu queria te convidar para que nós estejamos juntos. Você venha para cá, nós vamos fazer essa certificação juntos e você vai ser uma especialista, uma practitioner nessa área. Porque uma das formas mais contundentes e impactantes que nós temos de ajudar as pessoas é que elas primeiro se conheçam. Quem é a Bianca Toledo? Quem é o Tony Portigliatti? Qual que é o teu perfil comportamental? Por que você é dominante? Por que você não é dominante? Qual que foi o impacto? Qual que foi a fratura emocional que você teve, que fez, em algum momento, desenvolver algumas características na tua personalidade que hoje podem gerar alguns gatilhos comportamentais, né? Então, e não somente esse convite vai para você, Bianca, vai para todas as pessoas que, se você me permitir, nós temos... Hoje nós falamos com o Bruno e falamos, o teu público é especial. As pessoas que te seguem são especiais. São pessoas que estão buscando algo a mais do que apenas ser influenciadas. Elas estão buscando desenvolvimento. Elas estão buscando sarar. Elas estão buscando potencializar suas vidas. Então, eu gostaria de convidar você. Você sabe que teu público tem uma condição especial dentro da FCU. Nós temos já muitas pessoas que te conhecem, que estão te seguindo. Achei maravilhoso quando o Celso, Celso Forte, um dos teus consultores, falou para mim, nós temos um lema com a Bianca, não deixar nenhum amigo para trás. Nós queremos ir buscar as pessoas que estão conosco. Deixar um amigo para trás é arrancar um pedaço da gente. Nós temos que puxar essas pessoas. Nós temos que trazer essas pessoas. Eu nunca vou me esquecer quando eu li um livro, 25 anos atrás, Quem se roubou meu queijo. E é uma história linda, onde as pessoas... Um ratonzinho lá que estava... Isso aí, todo um projeto de Harvard. E alguns... Foi feito um estudo sobre isso, de quem é que sai primeiro, vai buscar novos horizontes, se desenvolve, mas esquece os amigos para trás, os parceiros para trás, a família para trás, deixa a família para trás. Então, uma das coisas que eu acho lindo é que você sempre está posicionando as pessoas para que elas te acompanhem nesse processo. Essas pessoas sempre vão ter uma condição especial na FCU, sempre. O Bruno, não sei se você sabe disso, Bianca, que os teus seguidores têm uma condição especial na FCU. Você sabe disso? Inclusive, a gente vai colocar nos stories hoje um link para as pessoas que querem
se aperfeiçoar, querem crescer, querem ter acesso. Não pensa agora que isso não é para você. Pensa que isso é uma oportunidade que chegou para te provar que você pode sim ser muito melhor do que você tem sido e alcançar resultados muito maiores do que você tem alcançado. Então, simplesmente se dê a chance de acreditar um pouco mais em você. O link para qualquer pessoa que me segue e principalmente para quem está aqui na live dá um desconto muito grande. Inclusive, a última live que a gente tiveram muitas pessoas que eu conheço que se inscreveram, já estão estudando, fazendo mestrado já na FCU, estão amando e tiveram uma oportunidade única de um desconto de mais de 40% dentro da... Inclusive, uma coisa que depois o Antônio vai poder falar pra gente é sobre essa questão do dólar. Muita gente se preocupa com a oscilação do dólar, mas a FCU, ela se preocupa com você. Então, ela estabelece uma maneira onde esse dólar fica fixo para você até o final do seu curso, num valor que é viável, num valor que é possível para você. E isso é parcelado em diversas vezes, não tem como você não participar. Agora, essa certificação, que vai ser no dia 26 e 27 de julho, para quem estava em dúvida com relação à data, ela também tem um desconto de 40% para quem me segue. Gente, não só a experiência em si, de você se entender, vocês viram que por mais que eu estude, né, eu estou prestes a descobrir coisas inéditas sobre mim. Eu já estou cheia de expectativa para chegar o dia 26 de julho, né? Eu sou um pouquinho ansiosa. Bom, nós vamos estar juntos presencialmente aqui no Orlando, hein, Bianca? Sim, presencialmente. Agora, nós damos também a oportunidade daquela pessoa que quiser nos assistir online, ou quiser fazer o curso online, nós vamos estar aí, vai te ver, nós vamos participar, vamos fazer isso de uma forma totalmente diferente, absolutamente presencial e experiencial, para que as pessoas tenham uma visão totalmente de perfil comportamental e como ele é capaz de potencializar a tua vida pessoal. É inacreditável, Bianca, quando você pega teu perfil. Você fez a aula completa da FCU, não fez? Fiz. Inteirinha? Uhum. Inteirinha. Você viu as coisas que acontecem aí? Ah, impressionante. E quando eu estava lendo o resultado do meu teste, eu fiquei assim, gente, é muito preciso. É muito preciso. Demais. Parece que você está assim diante do Espírito Santo. Você fala, gente, isso aqui é revelação, não é possível. Mas como a ciência e a pesquisa se desenvolveram tanto... Agora, deixa eu falar para quem está nos ouvindo e talvez... mostra um pouquinho o teu perfil, Bianca. Mostra o teu perfil. Olha, para você que está nos vendo, a Bianca, quando fez a aula dela dentro da universidade, a primeira aula da universidade é sobre perfil comportamental. Para quê? Qual que é o objetivo dentro da instituição? É que você, antes de nada, se conheça. Você entenda quais são suas fortalezas, quais são seus desafios, de que forma que você vai potencializar o teu conhecimento, como é que você pode caminhar nessa nova seara. Porque se você for analítico, você vai ter algumas facilidades, porque você vai ter uma capacidade de análise totalmente diferente. Se você for impaciente, como você vai trabalhar? E a Bianca, que fez essa aula, teve o direito de acessar o perfil, e com esse perfil, junto com a aula, ela entra num autoconhecimento profundo para entender como que ela vai ajustar, como que ela vai flexibilizar, aonde que ela tem que investir mais tempo, menos tempo, etc. Por isso que ela tem esse perfil na mão, que eu não sabia, só para vocês saberem, e dou minha palavra de honra perante Deus, com a Bianca nós não combinamos absolutamente nada, a gente não falou a respeito disso, sabia que tinha esse encontro e desejoso de ter esse encontro, para compartilhar com você coisas interessantes que vão te agregar valor. Por isso que você vê a espontaneidade do que nós estamos falando hoje. Então, falar do SOR e falar da Florida Christian University, a Florida Christian University foi o laboratório do desenvolvimento de perfil comportamental. Hoje você tem muitos no mercado, mas há 23 anos atrás, quando nós iniciamos essa jornada, nós fomos pioneiros. Existiam grandes ferramentas como existem até hoje. Muitas ferramentas. Cada uma vai te agregar um valor. Mas a capacidade que o Sorcerer tem de ser extremamente assertivo,
e através de um perfil a gente conseguir ler na profundidade o que você é, qual que é a tua forma, a tua origem, como você raciocina, como você se comporta, como que é o contexto da tua família, é uma coisa que é impressionante. Anthony, Por isso que nessa... eu fiquei Desculpa, imaginando pode falar. essa ferramenta na mão de grandes líderes, e a gente pode trabalhar tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente eclesiástico. Né? A gente normalmente demora uma jornada tão grande para conhecer uma pessoa. Né? A gente tem aquele ditado que fala que você tem que comer 1 quilo de sal junto. Isso aqui você economiza 1 quilo de sal, porque a pessoa faz um teste e você já sabe como que ela se comporta sob pressão, como que ela vai reagir, quais são os momentos que você... Olha, essa pessoa não está preparada para trabalhar comigo. Exatamente. Essa pessoa não está preparada para... E dentro do ministério, então, que a gente tem o costume de aceitar qualquer voluntário, venha quem quiser. A gente acaba recebendo pessoas tão despreparadas, às vezes, para lidar com outras pessoas, e você demora um tempão para descobrir que essa pessoa tem um problema. Depois você demora mais um tempão para tentar corrigir, às vezes nem consegue. Um estrago gigantesco. Você imagina essa ferramenta sendo utilizada na seleção de pessoas para o ministério. Não para descartar pessoas, mas para poder preparar elas melhor. Né? E isso é extraordinário. Por incrível que pareça, já é tão utilizado, mas tão desconhecido também. Acredito que pela grande maioria dos pastores, dos líderes, acredito que muitos empresários precisam dessa ferramenta e não imaginam que isso existe. Então, olha o tempo que se economiza e o desgaste, né, de poder fazer um raio-x emocional, mental, comportamental das pessoas antes mesmo de entrar nesse risco, né? Porque toda relação, quando você não está preparado, ela te oferece um risco gigante. Diminui o risco, né, Anthony? Isso serve, só para você ter uma ideia, Bianca, a Igreja do Nazareno, nós fizemos, na Igreja do Nazareno, nos Estados Unidos, nós fizemos aplicamos 5.000 perfis. Uau! 5.000 perfis. E eles, a partir daí, eles mudaram a forma de aconselhar pessoas. E eles primeiro treinaram os líderes. Então, se tiver um psicólogo, bem-vindo, vem, porque você vai potencializar, você vai ganhar tempo, ele vai ver resultado muito mais rápido, muito mais rápido. Se vier alguém que, por um ou outro motivo, lidera, vou te dar um exemplo. O grupo de restaurantes são os donos da cadeia Oliver Garden, que são donos de Red Lobster, eles fazem para os gerentes para que eles trabalhem com os colaboradores por uma questão de integração. Então, você tem, impressionante a quantidade de opções que você tem para trabalhar com perfil comportamental. Agora, só pegando o teu gancho aí, aquela pessoa que mora nos Estados Unidos, eu fiquei fascinado quando quem me comentou a teu respeito foi da Inglaterra. Falei, o que você já viu? Como que você sabe dela? E ela contou, eu vi o testemunho dela, venho acompanhando, comprei livros, etc, etc, etc. Se você mora no Brasil, tem algumas dores, tem algumas as chaves que aparentemente não se abriram. Mas se você quiser acessar esse mundo da internacionalização, eu te asseguro que na Florida Christian University você pode. Nós somos a única instituição nos Estados Unidos acreditada que foi para o Estado e teve autorização para ensinar em português, inglês e espanhol em todos os sistemas de ensino. E temos hoje, mais de 700 diplomas reconhecidos no Brasil. Então, essa possibilidade de você acessar, fazer o mesmo que a Bianca está fazendo, você fazer desde o estado de São Paulo, desde o Nordeste, onde nós temos mais de 1.000 estudantes, ou de outras regiões, é uma chave que está na tua mão. Você tem esse acesso, você pode acessar agora. E tem uma coisa, Bianca, falando com o Bruno, numa reunião que nós tivemos, quando ele falou da live, ele falou, diga para a Bianca que
é que tem as melhores condições nesse grupo que a segue, para que eles possam acessar. E tem uma condição especial para aquele que ainda se matricular no mês de julho. Então, se você tiver desejo, se você quiser vir junto conosco, venha para a FCU, você vai ter uma surpresa com as condições que você pode ter. E por que não, Bianca? Essas pessoas virem amanhã ou depois participar de uma graduação, de uma formatura junto conosco, né? Uau, extraordinário, extraordinário. Eu acredito que o mesmo impacto que eu estou vivendo de experimentar algo que eu nunca imaginei que eu iria viver na minha vida. Eu acredito que todas as pessoas que caminham comigo e que me seguem têm o poder de viver essa experiência. É uma simples decisão, né? É um posicionamento. Então, dê um passo a mais. Eu vou colocar o link nos stories para você clicar e se permitir conversar com uma das pessoas da FCU, entendendo como você vai fazer parte desse mundo que hoje é global, e esse mundo é para você, esse mundo que te espera, sabe? Às vezes a gente acha que a gente nasceu num lugar e tem que ficar naquele lugar até o final da vida, mas muitas vezes Deus te leva para outros lugares para que você seja transformado, para que a tua visão amplie, e às vezes você até volta para transformar, como Paulo Vieira fez, como o Augusto Cury fez, voltou para o Brasil e transformou o Brasil. Então, permita-se ser esse agente de transformação e de crescimento para tantas outras pessoas. Às vezes o nosso medo deixa a gente um pouco egoísta e a gente, por medo de arriscar, a gente acaba impedindo a transformação de tantas pessoas, inclusive da nossa própria família. Porque eu diria que se você melhorasse só para si e para sua casa, já teria valido todo o seu empenho. Já teria valido todo o seu impulso, a sua coragem, o seu risco, melhorar para si, melhorar para os seus filhos, melhorar para o seu esposo ou para a sua esposa, já transformou a sua vida. Eu falo, às vezes, que tem gente que fala assim, pastora, eu dou muito trabalho para o Espírito Santo. Eu falo, eu imagino que você dá muito trabalho mesmo, mas você poderia estar dando menos trabalho para ele se você se conhecesse melhor e parasse de se auto-sabotar. E para isso existem ferramentas. Então, no dia 26 e 27 de julho, vai ter essa experiência poderosa da certificação, não só para você que quer participar do processo, mas quer se tornar um especialista. Quem me segue tem 40% de desconto. Gente, é quase metade. Metade, é quase metade do preço de desconto para se tornar um especialista. Amanhã ou depois, se você não está aqui nos Estados Unidos, você vai estar aqui porque você vai ampliar a tua mentalidade de uma tal forma e vai prosperar de uma tal forma que você vai... O próximo curso vai ser presencial, o próximo curso vai ser aqui com a gente. Eu creio. Eu creio nisso. Pensa que em dezembro nós vamos ter mais de 1.000 pessoas e muitas delas, alguns anos atrás, presencial. E alguns anos atrás, elas não acreditavam que podia tirar um visto. Eu vou aproveitar essa carona, Bianca, eu vou te falar uma coisa. Eu sou apaixonado no Nordeste, porque eu atribuo ao Nordeste uma face extremamente importante da minha vida. Eu nunca morei no Nordeste, mas eu conhecia o desenvolvimento humano, conhecia a parte acadêmica, mas a parte acadêmica de São Paulo. E eu fui me desenvolvendo nessa área. Então, transitava na USP, transitava na Escola Superior de Propaganda e Marketing, transitava na Fundação Getúlio Vargas e em algumas outras instituições, Anhembi Morumbi, com quem eu sempre tive um bom relacionamento, me deram a oportunidade de chegar na PUC, de dar aula, de participar, de fazer. Mas, num determinado momento, já na Florida Christian University, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, que está nos ouvindo agora, eu fui convidado por uma pessoa, reitor da Unifutur, Ricardo Monteiro, para levar a FCU para o Nordeste. E nós levamos. E eu comecei a conhecer uma outra dimensão. Estou preocupado com o horário. Você me diz e eu corto, viu? Não, fica tranquilo. Muito bem. E eu estava no Nordeste. E eu comecei a conhecer uma outra dimensão da educação. Conheci pessoas que andavam 18 horas de barco no Pará para pegar uma aula no sábado e o único bem que ela tinha era o barquinho dele e um pendrive. E com o pendrive ela desenvolvia. E nós vimos essas pessoas sem condição praticamente nenhuma, subsidiadas no custo para que elas possam desenvolver as suas carreiras, fazer mestrado e doutorado. E essas pessoas, a qual eu tive o privilégio de ver, de dar aula, de participar, me ensinaram uma outra esfera
da educação. Mas o que principalmente me ensinaram foi a resiliência que elas tinham, para a perseverança que elas tinham. Hoje nós temos pessoas que são secretárias de Estado, que estudaram conosco, que mudaram os seus salários. Nós temos pessoas que são secretárias de municípios, de educação, de gestão da saúde, etc, etc. Eu quero te falar que se essas pessoas, ribeirinha, lá no norte do Brasil, no sertão do Nordeste, foram capazes, você que está nos ouvindo, tem todas as condições de ter acesso, de usar a FSU como um canal, uma porta de abertura de internacionalização, que pode transformar, de fato, a tua vida. Não seria justo falar que a Bianca Toledo já não tinha uma formação e que o mestrado que vai fazer tudo. Não, ela tinha uma formação, ela já vinha com uma bagagem, ela vinha com conhecimento. Augusto Cury, como que eu posso negar que um psiquiatra não estudou? Não, ele nem estudou, ele fez, ele aconteceu. O Paulo Vieira é inteligentíssimo, mas alguma chave, um acesso novo se deu, que fez com que eles transformassem aquela sabedoria, aquele conhecimento, numa outra potencialização para atingir e ganhar um outro patamar dentro das suas próprias carreiras. O Paulo Vieira, para mim, é um dos grandes exemplos. O Thiago Brunet é outro grande exemplo. Nós conhecemos o Thiago há muitos anos, em outras condições. E hoje a gente vê quem que é o Thiago Brunet. E a gente vê, quando eu vejo hoje a Febracis e o Paulo Vieira explodir no planeta, você não pode imaginar a alegria que eu sinto de ver alguém que usou o seu conhecimento, mas potencializou através da Florida Christian University e tudo isso que estamos falando aqui. E você é uma dessas pessoas, Bianca, que me enchem de alegria. Eu queria que a gente finalizasse você falando um pouco sobre os cursos que hoje a FCU tem para oferecer, inclusive na área de teologia, dentro da área de clinical counseling, que é a psicologia clínica, né? Essa parte também muito importante para qualquer profissional de qualquer área, que é a área de empreendedorismo, a área de negócios. Você podia falar um pouquinho, Anthony, para quem está assistindo a gente e gostaria de perceber aonde ela vai se enquadrar nesse projeto de futuro? É bem rápido e bem simples. Se uma pessoa for de ministério, nós dividimos em 4 colunas, em 4 áreas. Nós temos uma área comportamental, então aí nós vamos para a parte de coaching, nós vamos para a parte de toda essa parte de desenvolvimento humano, certo? Nós vamos para a parte de counseling, etc, etc, etc. Nós temos educação, nós temos business de uma forma forte, onde pode fazer um mestrado em business com ênfase em várias áreas, inclusive do mercado automobilístico, inclusive em neuromarketing ou em neurociência. E aí depois nós temos a outra área que é a ministerial. Então, se a pessoa tem vocação ministerial, ela vem para cá, se desenvolve na área ministerial. Mas nós temos também muitas pessoas, como você, que tem formação na área de psicologia ou de psicanálise, por exemplo, e ela pode potencializar essa área conosco e amanhã tirar licenças, inclusive nos Estados Unidos, já que nós temos essa acreditação, e poder trabalhar na parte de mental health, né, de trabalho que aqui se chama mental health, no Brasil tem outro nome, e você pode fazer isso também aqui nos Estados Unidos. Inclusive, nós temos muitas pessoas que, através do diploma obtido na Florida Christian University, elas foram buscar os seus documentos americanos. Então, é importante entender esse funcionamento. Então, essas são as nossas fortalezas. Gente que trabalha com counseling, gente que tem essa vocação, né, para lidar com as pessoas. E quem gosta de gestão, quem gosta de business, vai encontrar aqui pessoas que vão falar a sua língua. Inclusive, para você ter uma ideia, nós levamos essa parte vivencial do business de uma forma muito forte, a tal ponto que nós estamos desenvolvendo uma parceria com a ONU para trazer o Empretec para os Estados Unidos, que isso somente vai para países subdesenvolvidos, mas através de uma parceria estratégica para poder justamente alavancar não somente a parte teórica, que é o que você falou hoje. Nós podemos ter teoria, mas precisamos da prática. E essa prática, através da Empretec, é uma explosão
de empreendedorismo para aquelas pessoas que estudam conosco. Ter uma formação em uma universidade americana pode fazer uma diferença histórica na vida da pessoa. Agrega valor ao currículo. Ela te potencializa. A internacionalização é a palavra-chave neste momento. Sim. Para que as pessoas alcancem outros patamares profissionais. E é um outro nível de business, né, Anthony? Pouco tempo que eu estou morando aqui, eu estou impactada com a estrutura financeira dos Estados Unidos. É algo que é inimaginável para quem vive no Brasil. A mentalidade, a excelência com que o americano empreende, com que ele faz negócios, com que ele prospera, com que ele lida com riqueza, é impressionante, é uma outra cultura. E ter a oportunidade de aprender nesse ambiente, já com essa estrutura cultural, com essa visão do business, é algo assim, é um divisor de águas, né? A pessoa às vezes pensa assim, poxa, eu vou abandonar o Brasil no pior momento do Brasil. Não, você não vai. Você vai se fortalecer para voltar e ajudar. Você vai crescer para poder ter ferramentas para mudar a situação do que você está vivendo. Deus tem trazido muitas pessoas para cá, Anthony, para que essas pessoas tenham uma outra visão de resgate, de transformação de nação e voltem como uma potência para o nosso país. Agora, veja bem, a pessoa não necessariamente ela tem que mudar. Sim. Porque, de repente, ela tem uma estrutura. Você tinha uma relação com os Estados Unidos e você levou um tempo para fazer essa mutação. Sim. Então, a pessoa pode estar no Brasil, ela estuda no Brasil, mas ela internacionaliza a sua carreira. Ela pode vir com mais frequência, ela pode sonhar em mudar, ela pode preparar um caminho, né? Então, você pode estudar nos Estados Unidos desde sua casa, não tem a barreira da língua, você pode se desenvolver. Nós temos uma escola de inglês em paralelo, onde nós podemos dar um visto para que a pessoa faça no inglês e simultaneamente estude na universidade. Então, amplia, né, os horizontes. E eu gosto de te ouvir, Bianca, porque você é vivencial, é o que você está vivendo. Sim. Né? Mas uma coisa que eu gosto é quando as pessoas têm essa humildade que você está tendo de falar, ok, eu conheci, eu estudei, mas ao mesmo tempo eu quero mais. Sim. E eu creio que quem estiver nos ouvindo agora, que esteja desejando mais, que queira ter formação, conhecimento, que te leve além, né? Venha para cá, venha para a FCU. E Bianca, vai ser um privilégio ter você o dia 26 e 27 de julho juntos. Vamos fazer com que essa seja uma sala especial de pessoas apaixonadas por saber aquilo que Deus tem para nossas vidas, o propósito, e ao mesmo tempo que desenvolva a paixão pelas pessoas. Eu posso assegurar que relacionamentos familiares se transformam. Você falou uma palavra que eu amei quando eu te ouvi. Se eu tivesse sabido tudo isso há 20 anos atrás, minha vida teria sido diferente, o meu percurso teria sido diferente. Eu falo para você que está tendo qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de barreira relacional, seja com o filho, com o esposo, com a esposa, talvez na gestão de uma empresa. Você pode ter certeza. Uma certificação do SOR é capaz de transformar a tua vida. Não quer fazer uma certificação? Experimenta isso que a Bianca tem na mão hoje, esse perfil, para você ver uma radiografia de quem você é e o que você pode fazer com tantas fortalezas que você tem. Sim. Eu queria convidar todas as pessoas que estão assistindo essa live que decidiram, né? Tem gente aqui que está desesperado pelo link, porque já está completamente decidido. Eu coloquei o link agora, aqui na bio do meu Instagram. Você vai clicar nesse link imediatamente, demonstrar o seu interesse e receber um desconto de 50% para a sua formação. Para fazer a certificação do SOAR, você vai receber 40% de desconto, mas você tem que clicar agora, terminando a live e garantindo a sua vaga. Eu estou ansiosa para chegar o dia desse encontro e eu quero estar com vocês, eu quero te ver lá, eu quero saber que você vai estar lá virtualmente ou presencialmente. Se você está aqui na Flórida, você venha presencialmente, não perca essa oportunidade. Se você não está, faça online, porque você vai ter a sensação de estar presencialmente lá, vai perceber que é impressionante a dinâmica
de aprendizado que a FCU tem quando ela trabalha com formação à distância. Você tem a sensação que você está dentro da sala de aula, você tem a oportunidade de fazer perguntas, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, fazer comentários, como se você estivesse presencialmente lá. Então, pense que no dia 26 e 27 de julho, a sua vida vai mudar para sempre. Eu E, creio. Anthony, Um obrigada privilégio. pela honra de ter você Eu te aqui. Um agradeço. privilégio para mim. Eu estou emocionada de ter te recebido e ter dado a chance Muito de obrigado. milhares de pessoas conhecerem o seu trabalho e te conhecerem, porque você é uma pessoa incrível. Muito obrigado. Que bom que você está aqui e que Deus te multiplique muito os Muito seus obrigado. anos de vida, a sua saúde, a sua disposição Muito para obrigado. produzir oportunidade e mudança de vida para tantas pessoas. Muito obrigado de coração. Agradeço também. Eu tive o privilégio de ver a tua live junto com o Bruno Portigliatti, o atual reitor, o presidente da FCU, o homem que levou a Florida Christian University a um outro patamar e por quem eu tenho tanto carinho, tanto amor, e eu vejo que essa instituição hoje, que já transformou tantas vidas, está fazendo um trabalho maravilhoso que ao redor do mundo, né, potencializando todo esse conteúdo que ela tem. Muito obrigado, Bianca, que Deus te abençoe. Vamos nos falando. Vamos. E até o dia 26 Até e 27 dia de 26 julho. e 27 de julho. Um grande abraço, querido. Abraço, querido. Tchau, tchau.